Capítulo 18. Os pintores zombeteiros. Janice, uma discípula do Cristo. Aonde vamos? Perguntei. Até um grupo que está construindo uma casa espírita. Já no local, verificamos que seus adeptos se reúnem em uma casa humilde, alugada para os trabalhos. O salão era amplo, composto de uma mesa e vários bancos. Tudo muito simples. Eu estava curioso. Iniciou-se o movimento com os grupos de estudo. Aquele centro tinha uma responsabilidade muito grande para com a doutrina. Todos os seus poucos frequentadores ansiavam pela melhoria íntima. Muito bem distribuídos os serviços, cada grupo era responsável pelo crescimento doutrinário da casa. Havia os trabalhos sociais, como também o estudo acurado da doutrina. As obras básicas eram um alicerce ministradas desde a evangelização infanto-juvenil. Convidados, comparecemos ao grupo de pintura mediúnica. Antes do início do trabalho prático, foi estudado o Livro dos Espíritos e este livro, consultado pelo dirigente, os levou até o Livro dos Médiuns. Neste precioso tesouro mediúnico, eles leram o item 190. Médiuns pintores ou desenhistas. Com atenção, o grupo estudou todo o capítulo 16 da segunda parte. Como o aprendizado é importante para os médiuns iniciantes, ou melhor, para todos os que se interessam pela doutrina, dificilmente um médium que estuda o Livro dos Médiuns assinará uma tela repleta de rabiscos e dirá que pertence a um grande mestre da pintura. Mas como em todo grupo que se preza, há sempre alguém do contra. O Jonas não aceitou a advertência de O Livro dos Médiuns. Julgava ele receber os grandes nomes da pintura e desejava sair do grupo onde não podia deixar os espíritos zombeteiros brincarem de desenhar e pintar. Ficamos sabendo que ele desenhava mediunicamente em casa e estava querendo sair do grupo para fundar um centro onde os seus amigos espirituais iriam manifestar-se. A discussão não foi adiante, porque o dirigente era um fiel seguidor da doutrina e trabalhava com seriedade. Jonas se encontrava indignado com o excesso de vigilância da casa. Olhei os espíritos que ele julgava serem os grandes mestres da pintura e não pude deixar de rir, pois 2 deles estavam fantasiados de pintores. Tinham até as paletas na mão e os cavaletes. Era cômica a encenação daqueles espíritos zombeteiros. Há quanto tempo eles estão vindo aqui? Perguntei a Arlene. Eles frequentam a casa há 1 mês apenas, juntamente com Jonas. Por que pergunta? Como é possível esses espíritos ouvirem o Evangelho, esclarecimentos doutrinários e continuarem ainda zombando dos encarnados? É muito simples. A vaidade e o orgulho dos encarnados são o fermento que alimenta esses nossos irmãos. Eles se comprazem em usar nomes veneráveis para serem admirados pelos próprios encarnados, mesmo sabendo que o mal que fazem irá dificultar seus passos no caminho da evolução. Jonas estava descontente com o dirigente e, para esclarecer a situação, um dos encarregados do Departamento da Arte da Universidade Maria de Nazaré manifestou-se através do responsável pelo grupo. Boa noite, amigos e companheiros. Que a paz do grande pintor das almas, Jesus Cristo, possa perdoar nossas imperfeições. O Mestre cobre com os tons da verdade e do amor os espíritos que desejam trilhar o seu caminho. Os ensinamentos de Jesus são nuances que pouco a pouco vão nos embelezando o espírito. Os vaidosos, orgulhosos e egoístas distanciam-se do grande amigo, não o deixando aproximar-se, porque percebem que ao menor contato com sua luz, irão sofrer uma mudança, e essa mudança muitas vezes não os agrada. Quando buscamos um grupo mediúnico, ou melhor,
uma casa espírita, propomos-nos a aprender o que a casa ensina. Ninguém procura uma universidade para ensinar ao seu reitor ou ao seu grupo de professores. Por que então, na doutrina espírita, alguns irmãos, sem conhecimento, ao adentrarem um centro, desejam que este aceite seus pontos de vista, os mais absurdos possíveis? Eles não aceitam, porque o estudo sistematizado da doutrina iguala os homens, tornando-os irmãos em Jesus, e como irmãos, amam-se e se respeitam. São livres para opinar, mas jamais para querer impor suas convicções. O artista tem por dever possuir a mansuetude e o respeito à obra de Deus. O verdadeiro artista é um amigo, porque conquistar amigos é uma arte. Quem provoca celeuma nos grupos mediúnicos, principalmente nos grupos de arte, longe se encontra de estar trabalhando com um grande mestre da pintura, porque eles já atingiram o departamento da arte. E mesmo que tenham sido, no ontem, de difícil relacionamento, hoje, para atuar em uma casa espírita bem orientada, tem de obedecer à disciplina doutrinária. Engana-se quem julga que, passados vários anos, o pintor de ontem continua desequilibrado. E mesmo se isso acontecer, o médium evangelizado tem por dever ajudá-lo e não desequilibrá-lo ainda mais. O certo é não aceitarmos as assinaturas nos quadros mediúnicos para não acontecer o que vem ocorrendo. Quadros grotescos que desabonariam o mais atrasado estudante, levando a assinatura de grandes mestres. O espírito encarregado fez ligeira pausa para logo continuar. Todo mundo tem mediunidade natural. Contudo, os ditos médiuns somente são aquelas pessoas em que a mediunidade é ostensiva. Quem diz isso é Allan Kardec. Entretanto, julgar que a mediunidade ostensiva é aquela em que só se manifestam espíritos famosos, além de ser um grande engano, demonstra falta de conhecimento e de humildade. É preferível nos tornarmos um trabalhador da doutrina do que um médium que dá trabalho à casa que frequenta por indisciplina. Desejamos que todos deste grupo se conscientizem de que a caridade é que cobre a multidão de pecados e de que não existe caridade maior do que aquela que começa em casa. A casa a qual nós nos referimos somos nós mesmos. Se não nos respeitarmos, não seremos respeitados. Tenhamos caridade para conosco mesmo, porque à medida que vamos tendo contato com nossos próprios erros e acertos, vamos nos conhecendo melhor. Somos mais severos com as nossas faltas e brandos com as dos próximos. O humilde não deseja ser aplaudido e dificilmente um médium humilde apresenta uma mediunidade desequilibrada. Que cada um busque nos livros doutrinários a sua bússola para não se perder essa floresta imensa que é a mediunidade. Boa noite e muita paz. Irmão Antônio. Jonas, olhando para o irmão ao seu lado, falou: Antônio? Quer dizer, coitado, não sabe de nada, esse espírito é um Antônio qualquer. Mal sabia ele que quem falara havia sido um dos mestres da pintura, que não quis identificar-se por humildade. O grupo encerrou seus trabalhos. Os outros médiuns estavam satisfeitos. Jonas não. Ele julgava que recebia Leonardo da Vinci, Renoir e outros grandes nomes, e não era um Antônio qualquer. Queria ensiná-lo a conhecer a mediunidade com Jesus. Difícil, não? O cara adora ser enganado, falei para Tomás. Um dos espíritos zombeteiros começou a me retratar. Olhei-o com aquele olhar e ele me falou: Luiz Sérgio, sente aí, vou fazer um belo quadro seu. E o Jonas logo passara para a tela.
Obrigado, meu amigo, mas não tenho tempo para posar como modelo. Sou um espírito que sopra somente nos livros espíritas. Que pena. Um quadro seu iria fazer tanto sucesso. Luiz, se você desejar, pode ficar posando para ele, brincou Ciron. Então fique comigo, vamos fazer uma sucessão, falei rindo. Retiramo-nos, deixando um grupo de pintores fantasiados e prontos para iludir o médium vaidoso. O dirigente espiritual não pode impedir a entrada deles na sala de trabalhos? Perguntei a Tomás. Não. Eles são convidados do Jonas. Só ele poderá desvencilhar-se desses zombeteiros. Mas a sua vaidade não deixa. Pobre Jonas. Iguais a ele existem muitos. Por falar nisso, e você? Tem dado mensagens para todo o Brasil. Sabemos que em quase todos os centros espíritas recebem mensagens suas. O que nos diz? Sem palavras. Luiz, a doutrina deve esclarecer os médiuns iniciantes que espírito em tarefa não fica de centro em centro desenvolvendo médiuns. E quem defende os espíritos? Somente as obras básicas. Mas quantos não as estudam e ficam por aí, obsidiando os espíritos que trabalham em prol do seu semelhante? Aquela casa era pequena, porém as obras de Kardec eram conhecidas até das crianças. Quase todos as estudavam. Os que não o faziam davam trabalho como Jonas. Fomos convidados a chegar até o auditório onde estava sendo realizada uma reunião dos mentores espirituais. O assunto, como sempre, era o perigo que hoje enfrenta a doutrina, pois muitos dos seus seguidores não desejam estudar, e sem estudo dificilmente a doutrina será compreendida. Falaram também que enquanto o espírita ficar dentro do centro esperando o povo vir até ele, em busca de espíritos, as outras religiões se expandirão. Hoje, quase todas elas trabalham também com os espíritos, o que se torna preciso, o que está faltando na doutrina. Um dos espíritos presentes respondeu: exemplos. Ao passo que existem pessoas que saem em busca dos pobres e estrupiados, como fazia Jesus, muitos espíritas estão indo ao centro somente aos domingos, por obrigação. Comentaram sobre as atividades das casas espíritas brasileiras e sobre a obrigação de todos os que se dizem espíritas. Levados pelo assunto que foi tratado, fomos conhecer uma senhora espírita que dava assistência a aidéticos. Quando chegamos ao lar da referida senhora, ela estava tomando seu café junto à família, pronta para sair. A casa era belíssima, com todo o conforto. Pensei, onde irá Janice, a discípula do Cristo? Juntamente com uma das suas seguidoras, saiu em busca dos seus doentes. Iriam a muitos lugares prestar assistência aos necessitados. Visitaram 2 casas, onde ministravam noções de higiene e distribuíam remédios e alimentos. Foi ao encontro de um jovem de seus 20 anos, portador do vírus da AIDS, que se encontrava sem abrigo debaixo de uma ponte. Quem visse não diria ser doente. Ela o alertou para a gravidade do sexo sem responsabilidade, pois ele, revoltado, estava transmitindo a doença para seus inúmeros parceiros. Ele a escutava, chegando a chorar. Convidou-a a ir até sua casa. Estava construindo um albergue, mas antes que ficasse pronto, abrigava todos os doentes e alcoólatras em um barracão em seu quintal. Acompanhamos aquela extraordinária mulher de volta ao lar e vimos o carinho que dedicava àquelas almas sofredoras. No lindo palacete de Janice, alguns doentes da droga, do álcool e da AIDS tinham uma mãe amiga que lhes estendia as mãos. E seu marido, como aceita tal atitude? Perguntei. Ele não é espírita, mas apoia a mulher em tudo que ela faz. Janice, uma linda mulher, charmosa e elegante, tomava-se mais bonita à medida que exalava o perfume de seu coração caridoso. O marido é um homem muito importante, contou-nos Tomás. Político? Perguntei. Não, não é político, é jurista. Se todos os que lidam com a justiça, com a política, com a saúde
ou com a educação procedessem como Janice e seu marido, cuidando dos sofredores, no mundo a dor seria diminuta. O jovem Paulo olhava toda a casa e chorou baixinho, lembrando-se de que sua família não o queria junto deles. Janice entrou no quarto, pegou sua mão e disse: Querido, não chore. Antes a ponte era sua casa. Hoje minha casa é a ponte que o conduzirá a dias melhores. A AIDS não leva rápido à morte, quando ajudamos com nossa casa mental. Estou no fim, dona Janice. Encontrei-a muito tarde. Engana-se, Paulo. Nunca é tarde para lutar. Se eu me julgasse velha para ajudar o próximo, logo me sentiria inválida. Enxugue as lágrimas e vamos conhecer o meu pomar. Logo quero vê-los cuidando das nossas plantas. Nossas? Sim, tudo que tenho é dos que são abrigados nesse lar. Quando os trago para casa, um motivo existe. Sabe o seu nome? Amor e respeito à dor de cada um. A senhora é muito rica, não é? Sim, de fé, de coragem e da presença de Jesus em mim. Dona Janice, eu nunca pensei que existisse alguém igual à senhora. Paulo, chama-me só de Janice. Sabe, eu somente trago para casa os meus irmãos necessitados quando os albergues se encontram lotados. São poucos os que vêm para cá. No momento estão aqui 10 pessoas. Pouco, não? Não, Janice. Não acho pouco, não. E seu marido e filhos, o que acham? Meus filhos foram criados junto aos sofredores, desde pequenos. Eles me acompanham onde jaz um sofredor. O marido foi a mão amiga, a justiça divina, que como uma luz ilumina os meus sonhos, transformando-os em realidade. É o companheiro sonhado por muitas mulheres, um grande homem. Apesar de sua posição social, ele tem grandeza moral suficiente para não ficar cego diante do poder. Deus nos criou e nos uniu para que cada um desempenhasse suas tarefas, desde que elas se juntassem num só ideal, o amor. Foram saindo do quarto. A bela piscina, muito bem decorada, era circulada por um lindíssimo jardim. As flores atapetavam o chão. Paulo parecia estar sonhando. Logo ganharam o pomar. Janice ia colhendo os frutos e dando a Paulo, como se ele fosse o filho pequeno necessitando de cuidados. Que grande mulher! É tão bom conhecer gente assim, falei para Ciron. Paulo pediu para sentar-se e ali foi contando sua vida. Filho de família da classe média, desde pequeno, adorava meninos e seus primos maiores é o que levaram à preferência masculina, sendo esta a brincadeira preferida quando Paulo, ainda pequeno, era levado à casa dos tios para dormir ou passar fins de semana. Atingindo a adolescência, era no colégio o garoto que mais parceiros tinha, por ser muito bonito, e nessa vida quase não estudou. O sexo desabrochou tão forte que ele se julgava o tal, não se envergonhando em ser sustentado por parceiros. Até o dia em que, morando com o colega, este, ao saber do seu estado de saúde, o esbofeteou tanto que o levou ao hospital e de lá não pôde mais voltar à sua antiga casa. Seu companheiro não quis mais. Sem ter onde morar, recorreu a todos os parentes e amigos, mas ele era soro positivo HIV e as portas se fecharam. A ponte é o refúgio dos pobres e desvalidos, por não ter porta, e ele a buscou. Aí o ódio tomou conta de seu coração. Sem piedade, entregava-se aos parceiros, sem lhes contar o seu verdadeiro estado de saúde. Paulo continuou sua narrativa. Queria que todos também conhecessem a dor dessa doença, que mata primeiro os sonhos, porque quando descobrimos que contraímos o vírus, parece que caímos num precipício. O medo e o pavor da opinião dos outros faz com que nos sintamos os seres mais infelizes do mundo. Depois veio a peregrinação pelos hospitais, o preconceito da sociedade por medo do contágio. Paulo obtemperou Janice.
Quantos portadores do vírus da AIDS vivem por aí anos, enquanto várias pessoas jovens e fortes desencarnam prematuramente? Ninguém sabe quando irá desencarnar. A AIDS pede prudência. Quem tem o vírus precisa cuidar-se, aumentando a resistência física. Não podemos julgar que a morte está ao nosso lado somente porque temos uma doença. Ninguém sabe quando parte. O importante é preparar-se para viver na Terra o tempo que Deus nos concedeu e aprontar uma bagagem de bênçãos para partir em paz. Olhei para os meus amigos e falei: que mulher, hein? Ainda bem que existem apóstolos do Cristo encarnados na Terra. Não só os maus caminham na estrada da evolução, os bons espíritos estão junto a nós, ensinando ao homem o que é ser nobre. Janice é uma estrela brilhando no pântano da dor e do desespero.